Sabe para que é que serve a Bolsa de Valores? Sabe o que é um índice e que tipo de ordens pode dar? Neste episódio vou explicar-lhe o beabá do mercado de capitais. O meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Então, e como é que vocês estão, meus queridos amigos? Como já puderam ver pelo título, hoje temos mais um guia para iniciantes. Para quem é mais pró, digamos assim, não se sintam ofendidos, que isto na vida temos uns para os outros, não é? Ninguém nasce ensinado. E como alguns ouvintes espetaculares já tiveram a oportunidade de verificar, andei a fazer uns directs no meu Instagram. Não seguem? Tá bem, deixei de estar assim quietinhos e depois digam que perdem o comboio. Vá! Toca a fazer uma pausa e começar a seguir. Bárbara _ Barroso. Vá. Já está? Pronto, vamos prosseguir. Então, como eu estava a dizer, tenho feito uns directs sobre sessões de fecho de bolsa e abordei alguns temas e depois de ter feito também alguns posts com algumas coisas básicas até de bolsa, acabei por fazer um inquérito sobre aquilo que tinha publicado e em função do resultado eu percebi que era necessário este episódio e percebi que este episódio estava a fazer falta para depois eu poder estar mais à vontade para falar até do tema. Por isso, vamos lá aqui falar do básico mesmo da Bolsa. E ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, a Bolsa não é algo que foi criado recentemente. A Bolsa tem muitos anos, tem centenas de anos, meus amigos. Remonta mesmo a alguns séculos atrás. Então, antes mesmo de entrarmos aqui em questões mais de funcionamento, vamos aqui para um pequeno momento de história. Então, a primeira Bolsa de Valores do mundo surgiu à data de 1487 em Bruges, na Bélgica, com a expansão comercial, e mais tarde, em 1531, foi criada a Bolsa de Antuérpia, também na Bélgica, e que, baseada na negociação de empréstimos, e que no fundo é considerada a primeira Bolsa oficial. As primeiras ações de que se tem notícia foram emitidas em 1602 na Bolsa de Amsterdão pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, que na época monopolizava a colonização ali na Ásia. Ou seja, como veem, isto já foi há muito, muito tempo. Então, em Portugal, ora bem, no século XIX, mais concretamente em janeiro de 1891, foi criada a Bolsa de Valores do Porto e em outubro de 1901 a Bolsa de Valores de Lisboa. Ou seja, acaba por ser aí a criação que vai dar origem à Bolsa que nós temos hoje. Portanto, agora temos aqui o nosso momento de história. Vamos então entrar propriamente naquilo que é a Bolsa. Afinal, o que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é, no fundo, um mercado organizado onde se negociam ações de sociedades de capital aberto, podem ser públicas ou privadas, e de outros valores mobiliários. E, no fundo, a principal função da Bolsa de Valores é manter a transparência e manter-se como um local, digamos, de eficiente para a negociação e compra e venda de ações, de opções, de moedas, de mercadorias também, não é? Portanto, a Bolsa acaba por servir para preservar também elevados padrões de negociação, com rapidez, com amplitude, com detalhe, e toda a gente ter acesso à mesma informação ao mesmo tempo. De uma forma muito resumida, aqui a Bolsa ou o mercado de capitais acaba por ser um ponto de encontro onde há a transferência de quem tem excesso de recursos e, portanto, vai colocar, como tem excesso de recursos, vai colocar os seus ativos à venda, e quem tem escassez do mesmo e que neste caso vai comprar. Portanto, costuma-se dizer que há transferência de riqueza, não é? Que aqui há um estímulo da economia. Porquê? Porque as empresas se vêm financiar, as pessoas vêm aplicar as suas poupanças, e tudo isto é assegurado por um meio transparente, rápido e confiável. É isto que é a Bolsa.
ok? E a verdade é que a negociação de ações é o exemplo mais conhecido de mercado de capitais, mas a verdade é que existem vários instrumentos que podem ser negociados na Bolsa. Vamos nos focar nesta nossa aula, não é? Já perceberam? Mais uma aula, não é? Em que basicamente as empresas, para vos explicar, basicamente as empresas têm 3 formas de se conseguir financiar. Ok? Portanto, eu preciso, sei lá, eu sou uma empresa e preciso de comprar sou uma empresa industrial e preciso de comprar aqui uma nova máquina, quero expandir o meu negócio e abrir mais lojas, portanto, como é que eu posso financiar? Através de empréstimos de terceiros, não é? Reinvestindo os lucros que eu tenho e através de participação acionista. E vamos nos centrar neste último ponto, com especial foco no mercado de ações, para ser mais fácil de entender. Como eu estava a dizer isto, não é? Isto é uma escadinha, não é? É um guia. Estamos aqui mesmo na base para quem não faz ideia o que é a Bolsa. E quase sempre quando começamos a ouvir falar de Bolsa, as pessoas acabam por assumir que falamos de investir em ações. Como eu estava a dizer, embora haja mais instrumentos do que ações. E para depois entrarem mais a fundo, um bocadinho mais a fundo nas ações, claro que ainda não é muito a fundo, mas um bocadinho mais, podem ouvir novamente, ou quem não ouviu, ouvir o episódio 9 e o episódio 10, porque se calhar agora tudo vai fazer mais sentido. Portanto, quando nós pensamos no mercado de capitais, nós temos de pensar basicamente aqui em 3 agentes. Temos de pensar na Bolsa, temos de pensar numa corretora e instituições financeiras autorizadas. Ou seja, é importante que as pessoas percebam que para investir em Bolsa é preciso um intermediário financeiro. Normalmente uma corretora, e que é necessário abrir uma conta de negociação, eu tenho que transferir o dinheiro para essa conta e começar a negociar. Mas antes disto convém perceber que há 2 tipos de mercados, ok? Nós estamos a falar do mercado primário e o mercado secundário. E explicando de uma forma bem simples, no mercado primário é disponibilizado um ativo pela primeira vez e adquirido por um investidor, portanto uma empresa vai entrar na bolsa, ela é listada no mercado primário e quando o investidor já vai negociar esse título e vende a uma terceira pessoa, já estamos a falar do mercado secundário. Portanto, a partir de entrar no mercado e haver aqui a negociação, significa quando falamos de vamos negociar, é comprar ou vender as ações, ou vou investir numa ação, são ações que negociam no mercado secundário. E a Bolsa de Valores permite então que os investidores tenham acesso a um ambiente altamente seguro, garante aqui a liquidação das operações, porque basicamente nós temos de um lado a empresa que está a disponibilizar o seu capital, está a vender as suas ações, e do outro lado nós que queremos comprar. Isto não é à porta da empresa que se faz, não é? Portanto, nós temos aqui uma plataforma e para acedermos, nós nem sequer compramos, nós não temos acesso direto à bolsa, nós precisamos de um intermediário financeiro que vai enviar a ordem, ou seja, nós colocamos a nossa ordem no intermediário financeiro e através da bolsa é que esta operação é realizada. Depois, um ponto que é também importante de perceber é quando se compra a ação não fica guardada na corretora, mas sim numa empresa, num custodiante, ok? Isto para quê? Para se acontecer alguma coisa com a corretora, não haver problemas com os títulos, ok? E saber que além da própria bolsa garantir toda a transparência, obviamente todos os mercados têm reguladores de mercados capitais, regulador da Bolsa, que no caso português é a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, ou seja, a CMVM, ok? E, portanto, se eu já tenho uma conta de negociação, se já escolhi, por exemplo, a ação que quero comprar ou vou ter que dar uma ordem, e já devem ter ouvido este termo, digamos assim, a questão é perceber, então, o que é uma ordem de bolsa? E uma ordem de bolsa, no fundo, é aquela que o investidor, como eu estava a explicar, e agora mais em detalhe, dá a um intermediário financeiro, é uma corretora, e, no fundo, o objetivo da ordem é que deve ficar totalmente identificado. E o que é que deve conter esta ordem? Deve identificar
uma ordem se é uma ordem de compra ou se é uma ordem de venda, não é? Se eu estou aqui a comprar ou se eu estou a vender, porque imagina que eu tenho os títulos e de repente, aliás, quando a realização e a gravação deste podcast, o mercado tem estado muito volátil, ou seja, tem tido quedas abruptas e depois umas correções, portanto, uma pessoa que entre no mercado, compre ações, depois pode resolver vender, ou então já tinha as ações e quer vendê-las. Portanto, a ordem tem que identificar se é de compra, se é de venda. Depois tem que identificar quais é que são os títulos a executar. Qual é que é, neste caso, vamos imaginar a ação, a empresa, ok? E dar aqui uma nota, eu já tinha falado disso no podcast, todas as ações normalmente têm um código, e o código chama-se um ticker, que é composto por números e letras, ok? Depois, o que é que a ordem também deve conter? O volume que está disposto a negociar, o preço a que quer comprar e a vender, a forma de execução da ordem e o prazo, ok? E também convém ter em conta a forma de negociar as ordens, e devem ter uma ordem de prioridade. Ou seja, em primeiro lugar vão-se ordenar pelo preço, que no caso de ser uma ordem de compra, ordena-se da maior para a menor, no caso de tratar de uma ordem de venda, ordena-se de menor para a maior, e no caso de coincidirem no preço, ordena-se então segundo a ordem de introdução, isto é, que se tenha emitido em primeiro lugar. Então, e só há um tipo de ordem ou há mais? Há mais, e vou explicar-vos então os tipos de ordem de bolsa mais frequentes e que acabam por determinar o preço e o modo da transação. Porque uma coisa que é importante perceber é, isto é um mercado, ok? Portanto, há gente a querer comprar e há gente a querer vender. E eu não tenho que comprar ao preço que está no mercado. Vamos imaginar que a cotação está a 2 e eu posso querer dizer que eu quero comprar a 1,90 e dou essa ordem ao mercado. E a ordem será executada quando encontrar alguém que esteja disposto a vender a 1,90. Ok? Como eu posso ter alguém que de repente diz, não, eu quero vender, mas quero vender a 2,10. E se de repente eu tenho um a querer comprar a 1,80 a 2,10, esta ordem não se vai cumprir, ok? Mas depois é deste encontro da oferta e da procura que se vai, e da venda e da concretização das ordens, que se vai formando o preço, ok? Portanto, é importante perceber isto, que há dois lados, há compradores e há vendedores. Ok? Então, voltando aqui, os tipos de ordens mais frequentes. Há a ordem à abertura, ou seja, dá-se nos mercados de valores para a sua execução no momento da abertura do mercado. Há a ordem de mercado, executa-se ao preço atual do mercado. Há a ordem limitada, que limita-se ao preço que o investidor indique. Em ordem de compra não será superior ao preço e caso contrário, nas vendas não será inferior. Há ordem ao melhor, que é toma o melhor preço que oferece o mercado no momento da sua emissão. Em caso ao melhor preço não tenha títulos suficientes, esta ordem realiza-se de forma parcial, ficando o resto limitado ao dito preço. Há a ordem on-stop, este tipo de ordem não se imita até que a cotação não chegue ao preço que determinou. Quando chega ao preço, então, converte-se numa ordem de mercado. Há uma ordem stop limitada. Este tipo de ordem não se emite até que a cotação não chega a um determinado preço e quando chega, converte-se em uma ordem limitada. E há o stop dinâmico, que tem a vantagem de que o preço de stop se vai movendo de forma paralela ao preço da cotação, se o movimento é favorável, e se mantém quieta se o momento é desfavorável. Ou seja, quando vocês abrem uma conta numa corretora, vocês começam agora se calhar há pessoas um bocado aqui assustadas, tipo, what? Pronto. Isto, quando de repente abrem uma conta numa corretora, quando vão começar a investir, portanto têm o dinheiro, vão começar a investir o vosso dinheiro, saber que, primeiro de tudo, como é que funciona o mercado. 2, que existem diferentes ordens, perceber como é que funciona é bastante importante, ok? E é por isso que eu estou a fazer este episódio. Agora, mas também para compreender a Bolsa temos de falar de índices.
E o que é um índice? Acaba por ser um índice bolsista, não é? É um valor que traduz a tendência geral de um determinado conjunto de títulos, de ações por país, por região, por setor, através de uma média, que faz uma média das subidas e das descidas. Ou seja, o valor do índice acaba por ser relativo. Parte-se, por exemplo, de uma base 100 e a progressão do índice traduz pela evolução do valor face ao momento inicial. Ou seja, um índice tenha começado em 100 e atinge 200 num determinado período, significa que, em média, as ações que o compõem duplicaram durante esse espaço de tempo, ok? E para calcular um índice de bolsa, podem-se considerar todas as ações cotadas numa bolsa, contudo também é possível limitar o índice às ações mais importantes ou mais representativas de uma bolsa, que acabam por ser ponderadas de forma a refletir a sua importância no mercado ou calcular vários índices consoante o setor de atividade. Tal como existem muitas bolsas, setores e regiões, há também um grande número de índices que foram criados para as representar. Então, e que tipos de índices é que existem? Olha, vou-vos falar alguns, não vos vou falar de todos, senão passávamos aqui o dia todo, não é? Então, temos o Eurostoxx 50, que é um índice de referência da bolsa da zona euro e que é um índice ponderado por capitalização bolsista, o qual significa que nem todas as empresas que o formam têm o mesmo peso, não é? Isto é transversal a todos, e é um índice que tem uma ampla abrangência quanto à diversidade de setores, porque agrega as 50 maiores empresas da zona euro, ok? Depois temos o DAX, que é o mais importante índice alemão de ações, ou seja, depois todos os mercados têm um índice de referência, e este, no caso o DAX, que é alemão, mede o desempenho das 30 maiores e mais líquidas empresas da bolsa alemã. Depois temos o FTSE 100, que tem as empresas no Reino Unido. Temos o CAC 40, que é o índice de referência da bolsa francesa. Temos o IBEX 35, que é o índice de referência, ou seja, o mesmo princípio, as 35 maiores empresas espanholas. Temos o MIB em Itália, o índice de referência italiano. Temos o S&P 500, que é o índice Standard & Poor's, e que é um dos índices bolsistas norte-americanos, dos Estados Unidos, mais importantes. E é considerado, no fundo, o índice mais representativo da situação real do mercado. Por isso é que é tantas vezes referido. Por isso é que eu, muitas vezes, falo tantas vezes do índice S&P 500, eu e qualquer pessoa que acompanhe mercados. É muito frequente porque, tomando o pulso ao S&P 500, acabamos por perceber um bocadinho como poderá ir a tendência dos outros índices. E um dos motivos como eu estava a dizer, é o reflexo real do que acontece no mercado. Depois temos o Dow Jones, não é? Que é um índice bastante relevante. Porquê? Porque reflete o comportamento do preço das ações das 30 empresas industriais mais importantes e representativas dos Estados Unidos. Ok? Depois temos o Nasdaq. E o Nasdaq é um mercado de ações automatizado norte-americano, no qual estão cotados mais de 2.800 ações de diferentes empresas, na sua maioria de pequena e média capitalização. É o segundo maior mercado de ações em capitalização, ou seja, o segundo maior mercado do mundo, só depois da Bolsa de Nova Iorque, e é conhecido como um índice tecnológico, no fundo, não é? Muitas startups que começam aqui. Depois temos o Nikkei, que é um índice bolsista mais popular do mercado japonês e que apresenta as 225 empresas mais líquidas da Bolsa de Tóquio. E nós temos cá o nosso PSI 20, que é o principal índice da Euronext Lisbon, que é a nossa bolsa, e que representa, supostamente, as 20 maiores empresas cotadas na Bolsa Portuguesa. E estou a dizer supostamente porque não tem 20 empresas, tem menos, tem 18, mas aqui também tem que se fazer justiça, que muitas vezes as pessoas não sabem. O S&P 500 também não tem 500 empresas, devia ter as 500, mas com as revisões, sempre que há revisões, porque o índice é revisto periodicamente, portanto, quando não cumpre certos princípios de liquidez, ou seja, essas ações não são negociadas, depois cada bolsa tem os seus critérios, eles saem nas revisões, ok? Mas isto para dizer, o PSI 20 não tem as 20 empresas. Deixar também aqui uma nota,
que considero importante, já que estamos aqui no nosso guia, no nosso beabá da Bolsa, que em Portugal o horário de negociação de abertura da Bolsa é às 8 da manhã, e que acaba por coincidir com o horário das principais bolsas europeias, ok? Portanto, o horário de negociação é entre as 8 e as 4h30, que é a hora de encerramento, e há também um período de leilão de abertura, mas as ordens não são negociadas, ok? Neste período, os investidores podem introduzir, modificar e cancelar ordens. O período de leilão começa às 7 da manhã e termina no início da sessão às 8. Na parte da tarde, às 16h35, existe um período adicional de 5 minutos, durante o qual podem ser efetuadas transações ao preço de fecho. Ok? Pronto, para vocês saberem. Agora, mais umas notas que parece-me importante adicionar ainda neste nosso guia, que são as operações, assim, digamos que mais comum que se podem ouvir falar quando falamos de bolsa. Estamos a falar do quê? OPV, OPA, OPT. Então, começar pela OPV, Oferta Pública de Venda, conhecida também, em inglês, por IPO, Initial Public Offering, e consiste no fundo na disponibilização das ações por um grupo ou pela própria sociedade ao público em geral, no intervalo de preços para os investidores que vão manifestar as suas intenções de aquisição. Ou seja, basicamente, nós estamos a falar da empresa ser admitida em bolsa. Quando uma empresa não está na bolsa, não está cotada, que é a designação que se usa, as empresas da bolsa estão cotadas na bolsa, ok? Portanto, quando uma empresa ainda não está cotada na bolsa, vai a primeira vez, ou seja, mercado primário, vai a primeira vez para a bolsa, faz um IPO, ok? Depois temos uma OPA, que é uma oferta pública de aquisição, que é quando uma empresa demonstra o interesse em compra de outra e acontece essa intenção de adquirir mais de 50% do capital social da empresa. Então, a empresa que lança a OPA é obrigada, inclusivamente, a elaborar um prospecto. Ok? E no prospecto vêm definidas todas as condições dessa oferta. Porquê? Porque nós, quando compramos uma ação, somos acionista. E um dos princípios do mercado de capitais é que a informação é transparente. Todos os stakeholders, todas as pessoas, todos os investidores têm acesso à mesma informação ao mesmo tempo. Vocês agora começam a perceber porque é que às vezes há preocupações de certos CEOs de empresas cotadas, certos, quando falamos de CEOs, do diretor executivo de empresas, os presidentes de empresas cotadas, às vezes não podem dizer, dar certas informações porque tem que ser comunicado aonde a CMVM, ao regulador de mercado, para eles disponibilizarem no site a informação ao mercado todo ao mesmo tempo. Vamos dar um exemplo que ainda há pouco tempo aconteceu com um jogador de futebol. Portanto, nós estamos a falar de SADs de futebol que estão cotadas em bolsa, e estando uma empresa cotada, as empresas que estão cotadas em bolsas são obrigadas a um conjunto de prestação de contas e de informação ao mercado. Portanto, não pode haver aqui acesso a informação privilegiada. E há, de repente, um jogador qualquer que de repente diz que já vai vendido para aqui ou vai vendido para lá. Ele não pode dizer isto. Ele não pode dizer isto como toma lá da cá aquela palha. Não, esta informação, tratando-se de uma sociedade cotada, tem de ser, se é verdadeira, tem de ser comunicada à CMVM, e é a CMVM que lança o comunicado ao mesmo tempo para o mercado. Para quê? Para todos os investidores poderem tomar uma decisão de investimento, comprar, manter, fazer alguma coisa ao mesmo tempo. Não há acesso a informação privilegiada. Esta é a grande mais-valia da Bolsa. É garantir esta transparência. E é por isso que muitas vezes mesmo, e eu já estive do lado dos jornalistas, a gente puxava, e sabemos que não se podem divulgar números. Portanto, números, quando eu digo, por exemplo, queríamos antecipar, perceber como é que estão as contas do primeiro trimestre, como é que estão a correr. Não pode divulgar, só pode, se é uma empresa cotada, só pode divulgar nas apresentações das contas públicas, ok? Portanto, todo este ponto é muito importante. Depois, voltando aqui,
A OPT, Oferta Pública de Troca, é uma operação muito idêntica, digamos, que à OPA, só que neste caso, em vez da entidade compradora oferecer uma determinada quantia de dinheiro, dá como contrapartida ações dela própria. No entanto, muitas vezes não existe a possibilidade de escolha, pelo que a operação acaba por ser feita apenas com a troca de ações e, nesse caso, além da relação de troca da proposta, é preciso ter atenção ou não, se vale a pena ficar com as ações da empresa que lançou a operação. Pode acontecer que as perspectivas dessa empresa não são favoráveis e pode não aceitar a troca e, nesse caso, vende as ações. Ok? E agora, se calhar, para esta altura, a vossa cabeça já está a fazer pipocas, não é? Não sei se são pipocas queimadas ou se estão douradinhas, ok? Mas é muito importante esta parte final, ok? Prometo. Parte final. Mas quais então são os riscos de investir em bolsa? Ok? Então, esta é uma das perguntas que os investidores muitas vezes fazem, como qualquer outro tipo de pergunta, seja mercado de valores ou outro, é quais são os riscos que enfrenta o meu dinheiro? Ok? Portanto, os principais riscos que podemos encontrar quando se investe em bolsa são: risco de mercado, que é também conhecido como risco sistémico. O que é que isto significa? Significa que está relacionado com as tendências de mercado que afetam os movimentos que produzem no mercado, acentuando o seu risco, ou seja, está associado à volatilidade. A volatilidade é aqui a oscilação do preço, portanto, associada à volatilidade que enfrenta aqui o mercado. Este é um tipo de risco que é mais amplo e que engloba, no fundo, todos os ativos financeiros, não só as ações, como obrigações, como fundos de ações, etc. Depois temos o risco de liquidez. Este risco pode dar-se quando quer vender ou liquidar uma posição. Isto é muito importante porque, às vezes, as pessoas, por falta de literacia financeira, não compreendem que um determinado produto tem risco de liquidez. Ou seja, isto pode acontecer já que no momento em já não ter compradores para esse valor, ou seja, falta liquidez e que obriga a vender um preço inferior. Por isso é que, quando vamos investir, devemos ter atenção ao volume de capitalização da empresa, porque quando não estamos a investir numa empresa de grande capitalização, ou seja, estamos a investir numa empresa mais pequena, devemos analisar, no fundo, qual é que é o spread, o bid e o ask da companhia, ou seja, no fundo devemos analisar aqui o indicador de liquidez para perceber se eu de repente quiser sair da ação, se há alguém que esteja disponível para comprar. Mas quando falamos, quanto maior o spread, maior o diferencial, a liquidez é mais baixa. Quando temos um spread baixo, a liquidez é mais alta. Ok? A diferença entre o bid e o ask, ou seja, entre quem quer oferece e compra. Depois, risco não sistémico. Entendemos por risco não sistémico aquele risco particular que é próprio da empresa, ok? Que decorre dos fatores próprios e específicos de cada companhia. Este tipo de riscos afeta somente a empresa em si e não o mercado, ok? E este risco habitualmente diz que é diversificado, porque existe a possibilidade de o reduzir ou de controlar através de uma diversificação. Ou seja, quando estamos a falar de uma carteira de investimento, os riscos não sistémicos são mais fáceis de acomodar. Depois temos o risco operacional, que é aquele que engloba todas as perdas financeiras originadas por falhas ou deficiências que possam existir nos processos, nas pessoas, tecnologias, sistemas internos, entre outros. Este tipo de risco já não tem em conta as perdas originadas por mudanças do meio político, económico e social. Temos o risco contraparte, e este risco surge quando uma das partes cumpre com a sua obrigação na compra e a outra parte não o faz simultaneamente, ou seja, elimina-se este risco nas operações levadas a cabo através do mercado organizado, e no caso dos derivados, eu não vou entrar aqui muito nesse ponto, evita-se por ter uma câmara de compensação.
Depois temos o risco legislativo. Este tipo de risco não depende diretamente do mercado, ou seja, depende do poder legislativo, o Parlamento, o Governo, o regulador, de mudar ou criar leis que possam afetar determinados setores ou mercado de um modo geral. Sempre se deve ter em conta, quando nós estamos a investir, as leis que estão pendentes ou que estão para ser promulgadas, que possam afetar de maneira negativa um determinado ativo, ok? Portanto, e às vezes quando podemos estar a diversificar e a construir a nossa carteira de investimento, ter este ponto em atenção. Depois temos o risco-preço, que é um dos riscos que o investidor costuma ter mais em conta, já que a diminuição no preço pode fazer com que o seu investimento perca valor, não é? Principalmente o preço do investimento reflete-se através de diferentes fatores que afetam a oferta e a procura. Temos o risco de inflação, que é um dos mais destacados dos investidores, já que a taxa de inflação é maior ao rendimento que gera o nosso investimento, não é? E reflete o impacto das variações da taxa de inflação nos nossos investimentos. O dinheiro investido terá um poder de compra menor e, portanto, podemos ter um valor real negativo, isto é, a inflação acaba por reduzir o rendimento que gera um investimento, embora historicamente as ações se mantiveram acima da inflação. Okay? Depois temos o risco de taxas de juros, média sensibilidade que podem os seus investimentos ter às possíveis mudanças sofridas pela taxa de juros. E este risco afeta os investimentos que oferecem rendimentos fixos, como obrigações ou ações preferenciais, ok? A todos estes riscos há que somar ainda outros riscos menos habituais, não é? Que são ataques terroristas, catástrofes, guerras, entre outros tipos de acontecimentos que não são controláveis e que podem afetar o preço das ações. E, meus amigos, neste momento estamos a passar por não é? Esta situação de calamidade e de epidemia global do Covid-19 criou aqui um risco acrescido e por isso apanhou tanto os mercados desprevenidos e por isso o choque tão grande que tem acontecido nas bolsas. Depois também temos aqui o risco, digamos, aqui do meu broker, da minha corretora, imaginando que a corretora avaria ou as nossas ações ou fundos de investimento estariam a salvo, tanto as ações como os fundos não estão no nome do broker, mas estão no nome do investidor. E depois há um fundo de garantia de investimentos que oferece uma indenização aos investidores e às suas entidades em caso de insolvência. Mas estes acabam por ter todos os riscos. Como diz um amigo meu, acordou de manhã, então já tomou risco, ok? Portanto, mas isto acaba por resumir todos os riscos que estão associados, mas não é? Desde o momento em que nós acordamos, temos o risco de morrer, não é? A verdade é esta. E quando nós pensamos até uma escala global, e mesmo as seguradoras vivem exatamente da gestão que fazem do risco, portanto, achar que isto só está associado ao mercado bolsista é errado. Há risco em tudo, ok? Não há risco zero. E pronto, era isto que tinha para vos trazer hoje. Ficou aqui, não, digam lá, um verdadeiro guia para iniciantes de bolsa, de mercado de capitais, e é exatamente para perceber, antes mesmo de perguntarem sobre corretoras, sobre produtos, qual é que é a melhor ação para comprar em queda, isto, aquilo, aquilo outro, convém perceber esta base e muitas vezes eu dou por mim, inclusivamente, a pessoas que até já estão nos investimentos e que não sabem como é que isto funciona atrás, ou seja, não sabem todo este funcionamento e eu considerei que era relevante e já queria fazer há mais tempo e este foi o momento e espero que vos tenha sido útil. E mais uma vez deixar um obrigado muito especial a quem tem enviado as mensagens de apoio e feedback. Eu fico mesmo muito feliz e como eu digo sempre, eu gosto de sentir que vocês estão aí a ouvir e que o conteúdo está a ser-vos útil. Às vezes só aquela força a dizer gosto muito, obrigada, é importante porque eu faço realmente estes conteúdos com um maior carinho para vocês e conteúdos gratuitos. E eu sei que não há muitos conteúdos em português para portugueses em Portugal e portanto haver isto ainda por cima gratuito
Eu sei que é quase uma raridade, não é quase um ativo raro. Aproveitar ainda para dizer que relativamente às dúvidas, pedir-vos mesmo que sejam todas canalizadas para o e-mail info@barbarabarroso.pt para o consultório financeiro, que já arrancou no meu Instagram, já têm lá as primeiras perguntas respondidas, portanto já sabem, acompanhem o meu Instagram, Barbara__Barroso. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, deixem a avaliação, também no iTunes, por favor vão lá, deixem uma avaliaçãozinha no iTunes, para que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos de literacia financeira. Podem continuar a acompanhar também conteúdos no site do MoneyLab, www.moneylab.pt, e também no meu blog, barbarabarroso.pt. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, enviem, partilhem, sejam um agente de mudança, ajudem também vocês a promover a literacia financeira. Sejam vocês também a contribuir, a dar o vosso contributo partilhando este podcast. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money.